Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Diga glória a Deus. É um motivo de alegria poder estar aqui junto com os irmãos e poder ter a oportunidade mais uma vez de ministrar a palavra do Senhor nesse altar. Para mim é uma honra. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida do nosso líder, apóstolo Rodrigo Salgado. Todos que também participam de uma forma direta e indireta para que esse culto viesse a acontecer essa noite. Deus abençoe da mesma forma. Amém? Queridos, eu quero convidar você que trouxe a Bíblia para abrir comigo no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 12. Somente quem encontrou a palavra do Senhor, diga bem alto: eu vou para o céu. Quem não encontrou, fale: eu vou também. A gente se encontra lá em nome de Jesus. Amém? Eu já vou ler para não tomar muito tempo. A palavra do Senhor que nos diz assim: naquele dia, Davi teve medo e se perguntou: como é que eu levarei a arca de Deus? E por isso desistiu de trazer a arca para a sua cidade. E ao invés disso, levou a arca para a casa de um homem chamado Obed-edom o Geteu. A arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. Quanto tempo? E o Senhor abençoou a sua família, a sua casa e tudo quanto ele possuía. Antes de você se assentar, eu queria que você fosse profeta para essa pessoa que está aí do teu lado. Você vai liberar uma palavra de peso sobre a vida dela essa noite de hoje. Mas você não vai liberar de qualquer jeito. Você vai liberar de uma forma convicta, de uma forma muito clara e expressiva, o que você está entregando para a vida dela. Eu jamais gostaria de estar sentado do lado de uma pessoa que não consegue liberar uma palavra boa de Deus para a minha vida. Então você vai olhar para esse crente. Eu aprendi, pastor Gustavo, que crente que não consegue olhar no olho de outro crente é porque é tímido, é falso ou está devendo alguma coisa. Isso, então vê se ele consegue já olhar no seu olho aí, vê se ele consegue te encarar. E olhando nesses olhos azuis bonitos dele, nesses olhos verdes, cor de mel, fala para ele assim, ó: Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família, e Deus vai abençoar tudo quanto você possui. Você acredita nesta palavra? Então levante a mão para cima e dá um glória do tamanho do milagre que você vai receber essa noite. Para o primeiro que sentar, um milagre chega mais rápido. Senta dando glória a Deus. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer acerca de um dos utensílios mais importantes que existiu no Antigo Testamento, chamado Arca da Aliança. A Arca da Aliança, para quem não sabe, ela era feita de madeira de acácia e coberta com ouro. E em cima dela existia uma tampa feita de ouro puro, chamada propiciatório. Em cima do propiciatório tinham 2 querubins. Um representava Cristo e o outro representava o Espírito Santo. E tipologicamente falando, esta arca, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. E aonde esta arca passava, coisas extraordinárias aconteciam. Aonde esta arca passava, a porta que estava fechada, ela era aberta. Aonde esta arca passava, todo e qualquer tipo de enfermidade era curado. Todas as vezes que o povo de Israel costumava ir para a guerra,
eles pegavam a arca da aliança e colocavam à frente deles, representando que Deus estava na frente da guerra. E guerra que Deus está na frente não é uma guerra perdida. Guerra que Deus está na frente, a vitória já é garantida para a glória de Deus. Talvez você anda perdendo algumas guerras na sua vida e até hoje você não entendeu o porquê você está perdendo todas essas guerras. É porque talvez você tem tentado lutar elas com a força do teu próprio braço, sem sequer colocar Deus na frente. E o segredo para que você venha obter vitória em todas as tuas guerras é você colocar Deus na frente delas. Porque quando você coloca Deus na frente das tuas guerras, você está dizendo literalmente: eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sou, mas o Senhor é. Com a minha força eu não consigo vencer, mas se o Senhor estiver na minha frente, já deu tudo certo e a vitória será garantida no final. O segredo para que a gente venha obter vitória em todas as nossas guerras é a gente colocar Deus na frente delas. E o que eu acho mais interessante é que todas as vezes que o povo de Israel pegava a arca da aliança e colocava na frente deles, eles estavam dizendo literalmente isso: Deus vai na frente da minha guerra, Deus vai no comando da minha guerra, Deus vai na frente da minha vida, porque eu sei que eu não vou vencer esta guerra com as capacidades das minhas mãos, eu não vou vencer essa guerra com o conhecimento que eu tenho, eu só vou vencer essa guerra porque o Senhor está na minha frente. Olhe para mim, isso já era de costume o povo de Israel fazer. Só que a Bíblia diz que um dia os filhos de Eli fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E mesmo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, a Bíblia diz que eles pegam a arca da aliança, colocam na frente deles, achando que mesmo eles estando errando com muita constância, o Senhor iria patrocinar o teu pecado. Só que entenda, Deus ama o pecador, mas se tem uma coisa que Deus nunca patrocinou, foi o pecado do pecador. E existem até uma frase que muitas pessoas até dizem, que quem tem promessa não morre, mas isso não é bíblico. A Bíblia não diz que quem tem promessa não morre. Quem tem promessa não morre se tiver de acordo com aquilo que Deus quer. O cemitério está cheio de pessoas que tinham promessas, não fizeram o que era do agrado do Senhor, e por essa questão morreram mesmo tendo promessas. E o segredo para que você não morra e as promessas de Deus se cumpram na tua vida, você ainda estando em vida, é você andar de acordo com aquilo que Deus quer. Porque o que você precisa entender é que Deus não é fiel a você, Deus é fiel à sua palavra. E quando eu faço aquilo que a palavra manda, Deus cumpre o que a palavra diz. Então o segredo para que todas as promessas de Deus se cumpram na minha vida é eu fazer aquilo que a palavra manda. Porque quando eu faço o que a palavra manda, Deus cumpre o que a palavra diz. Agora olhe para mim, os filhos de Eli não fizeram aquilo que agradaram os olhos do Senhor, e a Bíblia diz que eles morreram. Quando a notícia chegou até Eli, a Bíblia diz que ele está sentado em uma cadeira, e ele vai tropeçar, vai cair, quebrar o pescoço e também vai morrer. E nessa mesma hora, a mulher de Finéias está tendo dores de parto. E o texto diz que quando teu filho nasce, ela coloca o nome do filho de Icabô, que no original significa foi-se a glória de Deus. Os filisteus agora pegam uma arca da aliança e levam a arca da aliança para o templo de Dagon. E ali a arca da aliança fica depositada por alguns dias. No primeiro dia, quando a arca chegou ali,
e passou uma noite inteira. Na manhã seguinte, a Bíblia diz que a estátua de Dagon, ela havia sido toda destruída. E então os filisteus vão olhar para aquela cena e vão dizer assim: certamente foi alguém do exército de Israel que entrou aqui, destruiu a estátua do nosso Deus, para transparecer que foi o Deus de Israel. Então o que eles fazem? Eles restauram novamente a estátua de Dagon. Alguns historiadores vão dizer que eles espalham poeira sobre todo o templo, porque certamente disseram: se foi alguém do exército de Israel que entrou aqui e destruiu a imagem do nosso Deus, quando entrar novamente no templo, as marcas dos pés vai ficar sobre o chão. E aí sim, nós vamos saber que não foi o Deus de Israel, mas sim foi um soldado do exército, ao contrário. Então eles fazem isso, eles restauram a estátua de Dagon. Só que na manhã seguinte, a estátua de Dagon, ela amanhece toda quebrada novamente. Eles olham para o chão e não vê marcas. E quando eles olharam para o chão e não viu marcas, eles tiveram que olhar para cima e dizer: certamente não foi um soldado, mas foi o Deus de Israel que fez todas essas coisas. Por quê? Porque há momentos que acontecem na nossa vida que Deus trabalha e não deixa marcas. Deus trabalha, não deixa rastros. Deus trabalha e não deixa pegadas. E não é porque Deus não está deixando pegadas, Deus não está deixando rastros, Deus não está deixando marcas, que significa que Ele não esteja trabalhando em teu favor. Pegue na mão de alguém que está do teu lado e fala para ele assim: ou não é porque você não está vendo, que significa que Deus não esteja trabalhando. Deus está trabalhando por você, e na hora certa Ele vai te surpreender dentro desse cenário que você está vivendo. O que eu acho interessante, para a gente entrar logo aqui na palavra que eu li, é que o texto vai dizer que agora os filisteus pegam a arca da aliança e começam a levar a arca da aliança em cidade em cidade. Eles tiram a arca da aliança do templo de Dagon, e agora a arca passa por Bet-Semes, Kiriat Jearim. Ela passa em várias outras cidades como Ecrom, até ela ser depositada na casa de um homem chamado Abinadab. Quando a arca chegou na casa de Abinadab, Abinadab ele não vai dar muita importância para a presença de Deus. Ele vai tratar aquela arca como um objeto simples, como um objeto que não tinha muito sentido. Só que naquele tempo a arca ela não era um objeto sem sentido. A arca não era nada mais e nada menos que a presença de Deus no meio do teu povo. Só que ao invés de Abinadab ele se relacionar com a presença de Deus, ao invés de Abinadab abraçar a oportunidade que Deus, através daquela arca, estava entrando na tua casa, Abinadab vai deixar a arca de lado, sem se importar 1% com ela. E o que eu acho interessante é que existem algumas pessoas que dizem: eu não vou para a igreja, e mesmo não indo para a igreja, Deus está comigo. Eu não frequento o culto, e mesmo não frequentando o culto, Deus está comigo. Só que existe algo que quebra totalmente essa tese. Existe algo que quebra totalmente essa linhagem. Por quê? Porque a Bíblia não diz que quando você não estiver mais com Deus, Deus vai estar com você. A Bíblia diz assim, ó: se achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ou seja, quando eu estou com Deus, Deus está comigo. Mas quando eu não estou com Deus, Deus não está comigo. O que eu acho interessante é que um dia um filho olhou para o pai e te perguntou: pai, que tamanho é Deus? E na mesma hora estava passando um avião bem distante, e o pai aproveitou o ensejo da oportunidade e disse: filho, está vendo aquele avião passando bem distante? E o filho disse: sim, pai, estou vendo.
E o pai aproveitou a oportunidade e disse: filho, Deus é daquele tamanho. O filho olhou para o pai e disse: nossa, pai, como Deus é pequeno. Na mesma hora, o pai fez questão de pegar na mão do filho e levar ele até um aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, ele viu um avião enorme parado na tua frente. Quando ele viu esse avião, só de olhar para esse avião, ele ficou totalmente impressionado e disse: nossa, pai, que avião grande. E o pai aproveitou o ensejo da oportunidade também, disse: filho, Deus é desse tamanho. Quanto mais distante você estiver dele, menor ele vai ser para você. Mas quanto mais perto você se aproximar, maior ele fica. A tua distância entre Deus e você vai revelar o tamanho que ele é para você. Se você estiver distante de Deus, o teu problema vai ser maior do que Deus. Mas se você se aproximar dele, Deus vai ser maior do que os seus problemas. O segredo está na tua proximidade e na distância que você está. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo e participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. É que o texto diz que em todo o tempo que Saul ele reinou, ele não vai dar muita importância para a presença de Deus. Mas depois que Davi recebe a terceira unção, ele chega no teu palácio e ele percebe que o trono que prepararam para ele era um trono muito bonito. Ele percebe também que a coroa que confeccionaram para colocar na tua cabeça era uma coroa também muito bela. Ele viu que o manto de majestade que ele iria colocar seria um manto também muito bonito. Só que ele disse: espera aí, eu não posso começar como Saul começou. Eu vou fazer diferente. Antes de colocar a coroa, antes de colocar as vestes, antes de segurar o cetro de rei nas mãos, eu vou buscar a presença de Deus e vou trazer de novo para Jerusalém. E o que eu acho interessante é que Davi vai. E quando Davi ele chega, ele foi até com a motivação certa. Porém, o que Davi fez foi errado, porque a Bíblia diz que a arca da aliança, ela não tinha que ser carregada em carro de boi, mas a arca da aliança tinha que ser carregada, segundo a lei de Moisés, nos ombros dos sacerdotes. E o texto diz que mesmo Davi tendo a motivação certa, mas fazendo a coisa errada, por causa do erro de Davi, o sacerdote vai morrer. E eu posso falar, a gente pode estar no lugar menor que existe na face dessa terra, sempre vai existir um fofoqueiro, diga misericórdia. E existe pelo menos 3 demônios que usam a vida de todo fofoqueiro. Quem quer saber, diga glória a Deus. Não, desse jeito eu não vou falar. Quem quer saber, diga glória a Deus. Existe pelo menos 3 demônios que usam a vida de todo fofoqueiro. Pastor, como é o nome dos 3 demônios? É o me disseram, o me falaram e fiquei sabendo. Como é o nome dos 3 demônios? Me disseram, me falaram e fiquei sabendo. Esses 3 demônios, ele habita na vida de todo fofoqueiro. Eu me imagino quando isso aconteceu, eles espalhando a notícia. Se fosse mulher espalhando a notícia, ia ser mais ou menos assim, ó: amiga, você não sabe. O quê? Por causa do erro de Davi, um sacerdote morreu.
Se fosse mais para dentro da quebrada, ia ser mais ou menos assim, ó: miga, sua louca, você não sabe. O quê? Por causa do erro de Davi, um sacerdote morreu. E a notícia começa a espalhar por toda a cidade, ao ponto de Davi colocar a mão na tua cabeça e dizer: e agora? Aonde é que eu vou deixar a presença de Deus? Davi começa a olhar para todas as casas. Ele começa a reparar por todo o bairro. E Deus olha para ele e diz: Davi, é na casa de Obed-edom que você vai deixar. Talvez você não entendeu, mas eu falei para você no começo que aonde essa arca passava, coisas extraordinárias aconteciam. Aonde esta arca passava, a porta que estava fechada, ela era aberta. Aonde esta arca passava, todo e qualquer tipo de enfermidade era curado. Aonde esta arca passava, não tinha guerras perdidas, porque a vitória era garantida para a glória de Deus. Eu não sei se você vai pegar, mas se você pegar, no final reage com glória, com aleluia. Dá um salto da cadeira, mas pelo amor de Deus, faça alguma coisa para Jesus. Apóstolo, nesse dia tinha a casa do vizinho da direita, tinha a casa do vizinho da frente, tinha a casa do vizinho de trás, tinha pessoas com mais capacidade, mais potencial, tinha pessoas mais influentes, mas Deus disse: é na casa de Obed-edom que eu vou entrar, e é na casa dele que eu vou mudar a história. Levante a tua mão, eu quero liberar algo sobre a tua vida essa noite. Deus escolheu a tua casa, e eu profetizo que a tua casa, nos próximos 3 meses desse ano de 2026, será palco de milagres de Deus. Eu não sei para quem não crê, mas a Bíblia diz que depois que a arca entrou na casa de Obed-edom, Obed-edom passou a viver os melhores 3 meses da tua vida. Se você fizer a conta, desde quando esse ano começou até agora, já se passaram 3 meses. E talvez esse ano para você não começou como um dos melhores anos. Você já começou chorando, já começou perdendo, já começou em luto. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: desses próximos 3 meses para frente, eu estou vendo alguém de pé. Eu estou marcando a tua vida, eu estou marcando a tua casa, eu estou marcando a tua família, e a tua casa será palco de milagre. A tua família viverá o que Deus prometeu. Quem crê, levanta a mão, abre a boca. Tem glória a Deus aqui, tem aleluia aqui. Cadê os crentes que vieram para adorar? Eu tô todo arrepiado. E Deus acabou de falar para mim: Josiel, para de pregar um pouco e profetiza na vida de alguém que os 3 meses de frustração que se passou não vai anular o extraordinário desses próximos 3 meses que eu vou realizar. Quem crê? Tem alguém para dar glória? Tem alguém para dar glória? Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. E daqui a pouco eu vou marchar aqui nesse altar. Eu não estou nem aí para quem não veio dar lugar. Eu vou dar lugar sozinho aqui daqui a pouco. Mas se tiver pelo menos 3 canelas de fogo que está entendendo a mensagem, levante a mão lá no alto, abre a boca e libera um glória agora do tamanho de um milagre. Libera um glória.
Cata na mão de um pentecostal e diga para ele: te prepara. Não fala mais forte, fala: te prepara para começar a viver os melhores 3 meses da tua vida. Deus não quer saber o que aconteceu em janeiro. Deus não quer saber o que aconteceu em março, nem em fevereiro. Ele está dizendo: de abril para frente a tua história vai mudar. Mudar. Vai mudar. Vai mudar. Olhe para mim. Depois que a arca entrou na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom vai ser marcada com milagres. Por quê, pastor? Porque os poderes da arca vão começar a ser manifestos dentro do teu lar, através do relacionamento de Obed-Edom com a presença de Deus. Grave isso. O primeiro mês da arca dentro da casa de Obed-Edom vai ser o mês do milagre. Já anota isso. Abril, o primeiro mês, depois dos 3 que se passaram, será marcado como o mês do milagre na tua vida. Pastor, por que o mês do milagre? Porque a Bíblia diz que a tua mulher era estéril. Só que depois que a arca entrou dentro da casa de Obed-Edom, e Obed-Edom passou a se relacionar com ela, passou o tempo, e a barriga da mulher começou a crescer. 2 aleluia e 3 amém. Passa outra semana, a barriga da mulher só cresce. E os me disseram, me falaram, fiquei sabendo. Está só vendo todo aquele movimento acontecendo. Eu imagino eles dizendo, só que é a versão Josiel Barbosa. Eu imagino eles dizendo: eu acho que Obed-Edom deve estar exagerando no tempero. Eu acho que essa mulher deve estar comendo demais. Só que conforme o tempo passa, a barriga da mulher só cresce. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que vai ficar sem entender nada, mas você já está gerando milagres. Olhe para mim. Eu imagino Obed-Edom, imaginação minha, dizendo: eu vou comprar um teste na farmácia. Eu não vou comprar um não, eu vou comprar logo 2. Porque se o primeiro falhar, o segundo não falha. E ela foi lá, comprou. Toma, faz. Fez o primeiro, positivo. Você não pegou. Ela era estéril. Fez o primeiro teste de gravidez, positivo. Fez o segundo, positivo. Aí ela vai dar notícia para o Obed. Irmão, quando você não tem filho e recebe a notícia: tô grávida, você fica feliz, você pula, você dá glória a Deus, você vibra, sim ou não? Agora quando você tem 7, uma nação, e a mulher faz o teste, diz positivo, tô grávida, você corre para se esconder. Olhe para mim. A mulher que era estéril gerou. Quando a criança nasceu, isso aqui vale um pulo da cadeira, uai. Quando a criança nasceu, sabe qual vai ser o nome que ela vai dar para a criança? Pergunta qual? Aías. Sabe o que significa Aías? Pergunta com raiva. O que? Foi Jeová que me deu. Aleluia. Eu me imagino ela carregando a criança nas tuas mãos, e as pessoas que conheciam a história dela perguntando: mulher, como é que você conseguiu? E ela com teu milagre na mão dizendo: o que eu tenho foi
Jeová que me deu. Isso aqui é para os primeiros 10 que conseguir dar um salto da cadeira agora, abrir a boca e pegar essa palavra. Eu profetizo que aí desse mês de abril, Deus vai fazer você gerar um milagre muito grande na tua vida. E quando perguntarem como é que você conseguiu, você vai dizer: o que eu tenho foi Jeová que me deu. É Ele que vai te dar. A casa que você pediu, é Ele que vai te dar. O carro que você pediu, é Ele que vai te dar. A família que você pediu, Ele vai te dar. Te prepara, porque abril será mês de milagre. Quem crê, abre a boca para pegar. Levante a mão e diga bem forte: eu vou viver milagre esse mês. Diga: minha casa vai viver milagre esse mês. Quem crê nisso? Põe a mão no ombro de alguém, põe a mão no ombro. Fala para essa pessoa assim: ó, se você não melhorar esse glória, eu vou sair de perto de você. Nem parece tocha, nem parece canela de fogo, nem parece que está num culto pentecostal, nem parece que veio adorar. Se tem 2 canelas de fogo aqui, abre a boca para dar um glória do tamanho do milagre desse mês de abril que vai chegar. Isso, levante a mão, há uma presença aqui. Abarachu, Ecalamanchoria. Eu vejo Deus tocando em ventres aqui. Eu vejo Deus tocando em algo que estava estéril na tua vida. Talvez 2025 foi o ano da tua esterilidade. 2025 foi o ano que as coisas se travaram. Mas esse ano de 2026, desses 3 meses à frente, Deus vai fazer você gerar. Quem crê, abre a boca. Eu vou concluir. Segundo mês, mês da providência. Se você entender isso aqui, você vai pegar e vai dar glória. Faz assim: segundo mês. Grita, grita, fala: segundo mês será mês de providência na minha vida. Se pegar, reage. Se pegar, dá glória. Obed-edom tinha a menor casa da esquina, mas no segundo mês começou a chegar engenheiro, começou a chegar pedreiro, começou a chegar cimento, tijolo. Alguém mede daqui, mede dali. E os fofoqueiros, pastor, não está entendendo nada do que está acontecendo. Não está entendendo nada do que Obed-edom está vivendo a partir daquele momento. E aí, que no segundo mês, o homem que tinha a menor casa do teu bairro construiu a maior casa que tinha ali. Pastor, não peguei. Deus vai fazer um movimento tão grande na tua vida. E Ele te trouxe aqui para te dizer: prepara o teu coração, porque tem pessoas que vai ficar com cara de ué, perguntando: como assim? Como pode? Mas Deus está dizendo: o que era para acontecer em anos. Não, se eu tivesse aí, eu dava um pulo da cadeira. Eu vou fazer acontecer em poucos dias. Glória a Deus ali, aleluia aqui. Línguas estranhas lá. Cadê você?
poucos dias tem providência chegando. Eu vou dizer de novo que o glória foi muito fraco. Tem providência chegando. Eu vou correr aqui hoje. Terceiro mês eu paro agora. Mês da estratégia e da direção. Nós vamos dar lugar daqui a pouco. Nós vamos subir lá no terceiro céu daqui a pouco, Léo. Faz assim, ó, terceiro mês. Estratégia e direção. Em 3 meses. Ai, se eu tivesse no teu lugar, eu dava um glória melhor do que esse. Em 3 meses, Deus pegou o nome de Obed-Edom e fez assim, ó. Pastor, não estou pegando. Para Deus mudar a tua história, Ele não precisa de muito tempo. Para Deus te fazer conhecido, Ele não precisa de anos para isso. Não, já tem alguém de pé ali. Tem gente que perdeu a oportunidade. O Deus que mudou a história de Obed-Edom em apenas 3 meses é o mesmo Deus que está te marcando. E Ele manda eu te dizer: a tua vez vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Olhe para mim, eu vou concluir. 3 meses. O norte já conhecia ele. O sul conhecia ele. O leste, o oeste. E o que Deus fez na vida de Obed-Edom se espalhou e todo mundo ficou sabendo. Eu queria que você fosse profeta agora. Olha no olho desse crente mais uma vez com coragem. Fala para ele assim, ó: o milagre que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande que todo mundo vai ficar sabendo. Não, se eu tivesse aí, eu dava um glória melhor do que isso. Dava. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande que o sul vai ficar sabendo, o norte vai ficar sabendo, o varão lá atrás ficou de pé, o leste vai ficar sabendo, o oeste vai saber também. 3 meses. Começa a contar a partir de hoje. As pessoas ficou sabendo, e isso gerou curiosidade nelas. E elas estão tentando entender como é que tudo isso que aconteceu na vida de Obed-Edom aconteceu assim tão rápido. E alguns historiadores vão dizer que as pessoas iam pedir conselhos. Cada conselho que ele dava era uma moeda que ele recebia. 2 aleluia e 3 amém. Eu não estou falando que 5 pessoas vinham pedir conselho. Eu estou dizendo que o que Deus fez na vida de Obed-Edom se espalhou para o povo inteiro. E era todo mundo vindo para pedir conselhos e para perguntar como é que estava acontecendo tudo o que aconteceu tão rápido na tua vida. Partindo para o final, vou concluir. Eu imagino a primeira pessoa chegando e dizendo assim, ó: Obed, fala para mim qual foi o esquema que você usou para você ter tudo que tem. E Obed respondia: não foi esquema, foi Deus.
outro chegava e dizia para ele assim, ó: Obed, fala para mim quem está te patrocinando. Quem foi que investiu em você? E Obed-Edom olhava e dizia: não foi patrocinador, foi Deus. Oh! O outro chegava, já tem alguém sentindo ali, ó, e dizia: Obed, mostra lá meu vídeo, me indica lá, porque se gostou de você, vai gostar de mim também. Se deu certo na tua vida, vai dar certo na minha. E Obed olhava e dizia: posso te dizer algo? E a pessoa falava: fala. E ele respondia: não foi indicação, não foi vídeo que viralizou, foi Deus. Sabe por quê? Quem se relaciona com Deus não precisa de esquema. Quem se relaciona com Deus não precisa se rebaixar. Quem se relaciona com Deus não se vende para chegar. Quem se relaciona com Ele sabe que Ele ainda faz. E você vai até chegar. Mas quando você chegar, você vai dizer: foi Deus. Foi Deus. Eu concluo: não é sobre o teu conhecimento, não é sobre quantos diplomas você tem na parede, não é sobre a faculdade que você fez. Tem um monte de gente que tem diploma, tem faculdade, tem conhecimento, mas está com a vida travada. E Deus me trouxe aqui para te dizer: o que vai mudar a tua história não é a tua, aleluia, capacidade e habilidade com aquilo que você faz com as tuas mãos. O que vai mudar a tua história não é os diplomas que você tem na tua parede. O que vai mudar a tua história e vai fazer você se destacar no meio dos iguais é o teu relacionamento que você tem com Deus. O teu relacionamento vai te levar em lugares que a tua mente nunca imaginou que chegaria um dia. E eu posso dizer: prepara o teu coração, porque Deus está te marcando neste culto. Deus está te marcando nesse culto. Segure pela última vez na mão de alguém agora. Olhe nos olhos dessa pessoa também a última vez. Fala para ela assim: ó, se eu fosse você, eu aproveitava para tirar uma foto comigo. Ainda nesse culto de hoje, fala para ela: se eu fosse você, eu aproveitava para pagar janta. Depois que esse culto acabar, fala para ela: porque eu estou sentindo que eu sou o próximo Obed-Edom, que Deus vai levantar. Quem não crê, fica sentado, mas quem crê, fica de pé dando glória, 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 de pé dando glória. Quem crê em direção de Deus aqui, diga glória a Deus. Quem crê em mistério de Deus, diga glória a Deus. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu não sei se a gente consegue, mas há um mistério nisso aqui que eu vou fazer. Eu vejo uma mão passeando no meio dessa igreja, e era como ela estivesse selecionando algumas pessoas aqui. Pastor, Deus seleciona? Claro, a Bíblia diz que tem duas classes na Bíblia: a classe dos chamados e a classe dos escolhidos. Tem pessoas que Deus chama, mas tem pessoas que Ele escolhe. Aleluia. E eu vejo uma mão passando aqui, e eu quero fazer um mistério que Deus colocou no meu coração. Eu queria que as pessoas aqui desse lado, pelo menos 10 pessoas, abrisse a boca e começasse a dar glória a Deus sem parar. Vai.
Glória a Deus sem parar. Só desse lado, vai. Só 10, glória a Deus sem parar. Calabachuri e Candarábia. E eu queria que só 3 abrisse a boca para falar em línguas estranhas. Vamos. Glória a Deus sem parar. E 3 para falar em línguas. Isso, vamos. Aqui no meio. Eu quero 15 para dar glória sem parar. Aqui continua, vamos. Glória a Deus sem parar. Isso, glória a Deus sem parar. Isso. E 3 falando em línguas agora. 3. Labarachandarabastúbria. 3. Aqui desse lado. Abre a boca. Mas aqui tem que ser todo mundo. Para dar glória sem parar. Isso, sem parar. Aqui continua. É pelo menos por 30 segundos. Segura tudo. 30 segundos. Isso, 30 segundos, vamos. 29, 28. Olha a mão passando aqui, ó. 27. Oh, olha ela passando aqui. 25, cadê os vasos? Jeová vai começar a tomar vaso aqui agora. E como um sinal que ele está te marcando, ele vai te tomar. Olha lá. Isso. 20, 19. Sobe comigo agora. 18. Aonde tiver um pentecostal, ele vai renovar agora. Isso. Olha lá, já começou ali, ó. 10, 9. Isso. Cadê os canelas de fogo? Cadê os crentes que veio pra aqui receber? Olha Jeová passando aqui. Passa aqui. 5, 4, 3, 2, 1. É agora. Olha lá. Deus vai fazer uma coisa nova. Vai mudar a cena. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Meu Deus! Vai fazer surpresa crente aqui na terra. Recebe. Deus já ganhou essa batalha. O inimigo partiu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra levante as mãos, canta isso. E Deus vai fazer uma coisa nova. Vai mudar a cena. Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena. Vai fazer surpresa crente aqui na terra. Meu Deus! Deus já ganhou essa batalha. O inimigo partiu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Recebe aí, mas essa muralha aí pro nosso Deus é nada. Esse gigante aí pro nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada. Essa muralha aí pro nosso Deus é nada. Esse gigante aí pro nosso Deus é nada. Esse problema aí é nada. Ele foi lá na Mata Virgem para desfazer todo o trabalho que fizeram para matar você. Meu Deus! Ele foi lá na Mata Virgem para desfazer. Meu Deus! Esse feitiço que fizeram para matar você. Ele foi lá, ele tá indo lá. Meu Deus vai desfazer. Meu Deus vai desfazer. Meu Deus vai desfazer. Meu Deus vai desfazer. Olha vai como desfazer, ele desfaz. vai desfazer, olha vai como desfazer. ele desfaz. Olha como ele desfaz. Pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana inteira ela tentou te derrubar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. A semana inteira ela tentou te derrubar. Quem tem autoridade pisa na cabeça. Quem tem autoridade pisa na cabeça.
Quem tem autoridade pisa na cabeça. Meu Deus! Para terminar, levante a mão lá em cima. As duas mãos. As duas mãos. Levante as duas mãos. Vira de frente para esse irmão que está do teu lado agora, de 2 em 2. De 2 em 2, de 2 em 2. Virar de frente. Jesus vai colocar autoridade agora na palma das tuas mãos. Vira de frente. Aonde você tocar, haverá um sinal da parte de Deus. Aonde você tocar, a enfermidade vai embora. Se tiver demônios, eles perderão. Jesus vai curar alguém. Eu vejo correntes caindo. Quem tem unção vai passar. Quem não tem vai receber. Olha a glória passando. Fecha os olhos agora. Vai descer de novo aqui. Calamanchúria, Calabaraçúria. Olha ele passando aqui. Quando o Espírito Santo te tocar, você vai tocar na mão desse crente e vai dizer a ele: recebe o que eu estou recebendo agora. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, 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 aqui. Recebe, 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 recebe. Recebe, recebe, recebe. Toca, toca, toca. Sinta o teu toque agora. Sinta o teu toque agora. Sinta o teu toque agora. Sinta teu toque agora. Ele tá passando, 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 ele tá olha ele passando aqui, marcando. ele tá passando ali, ele tá passando olha ele ali, marcando. ele tá passando lá. Isso! Ele tá passando aqui, ele tá passando aqui, ele tá passando lá. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa meu Jesus, Deus! passa Jesus. Aqui levante as mãos. Deus abençoe. Que isso? Que isso? Que isso? Deus abençoe.